sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, estamos começando mais um programa TV Sintese. Hoje vamos mostrar como foram os encontros promovidos pelo Sintese nas subsedes do interior. Vamos ter também uma entrevista com o coordenador-geral do Sindiprev, Joaquim Antônio Ferreira, juntamente com a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz. Eles vão tratar da reforma da Previdência. Trabalhador, você está preocupado com a sua aposentadoria? Então não sai daí. Está no ar, nesse momento, a TV Sintese. Voltamos, agora para apresentar o nosso quadro Aconteceu na Semana. Vocês viram na semana passada que o Sintese está realizando um encontro de planejamento para o magistério da rede estadual. Pois é, os encontros continuam. O objetivo do evento é avaliar e planejar as lutas do sindicato para o magistério da rede estadual em 2019. O evento começou no dia 16 e foi até o dia 25 de janeiro. Vamos ver agora como foram os encontros nas outras subsedes nessa semana? Foi um dia, gratificante em virtude de tudo que a gente vem passado no desmonte da nossa carreira e, com isso, conquistar todos os companheiros que lá estão, porque no chão da escola é que fazemos a educação. E nesse momento em que os professores se veem totalmente desmotivados, em virtude de tudo que estamos passando com nossas escolas sucateadas, umas políticas de desvalorização, é um momento de união, de trazer todos de volta à nossa casa, ao nosso movimento de luta, porque o sindicato, para mim, é exemplo de movimento de luta. É um primeiro passo, mas que foi um grande passo e que a gente vai continuar resistindo, dialogando, conversando, na busca de fortalecer o nosso sindicato, porque o nosso fortalecimento vai favorecer a luta, o ganho de nossos professores e dos nossos estudantes. Eu acredito que a partir de agora, com esses encontros, os professores que vieram participar aqui vão ser multiplicadores e que nos próximos encontros nós vamos melhorar a participação para que o efetivo de professores da base estadual seja mais realmente efetivo dentro das escolas estaduais no Vale. Então, o que me motiva é justamente o conhecimento e a busca das informações, para que eu possa participar com consciência do movimento. Esse momento foi de muita importância para fortalecer a luta da rede estadual aqui na região do Vale do Cotinguiba. A partir desse momento, e ouvindo a base, nós vamos encaminhar o que a base propôs, de maneira que a gente consiga atingir todos os anseios da base estadual, do professor da rede estadual. Bom, hoje nós tivemos um planejamento da base estadual aqui no Alto Sertão, que envolveu representantes, professores da base dos 13 municípios. E nesse planejamento a gente foi mais escutar a base, no contexto sombrio que a gente vive a nível nacional, e também dialogar com essas políticas públicas que o governo do Estado estão aí para implementar. Mas é necessário, sim, claro, ouvir a base e, a partir das propostas construídas pelos professores, que são a base, a gente vai encaminhar, fazer os encaminhamentos,
para a construção da luta aqui na rede estadual de Sergipe. Como esse, ele é extremamente importante para que os professores da rede estadual e, posteriormente, outro encontro da rede municipal possam estar discutindo os principais problemas que serão enfrentados pelos professores da rede estadual, da rede municipal, diante desse atual cenário que nós estamos vivendo, essa conjuntura, né, de retirada de direitos dos trabalhadores, né, essa ausência de discussões pedagógicas. Então, esse trabalho do Sintese em trazer essas discussões são extremamente importantes, por isso que nós, professores, achamos assim fundamental nossa participação. E a partir de agora, eu acho que com as novas perspectivas de possibilidades, de debates e políticas que o Sintese pretende implementar, e que eu pretendo participar, né, com mais afinco dos debates e que mais colegas possam comparecer. Eu acho que isso é salutar, né, para qualquer categoria. Lembramos que o evento foi aberto a todos os professores e professoras filiados ao Sintese que atuam na rede estadual de ensino. Muito bem, estamos de volta. Agora para a nossa entrevista para lá de especial. Afinal, estamos aqui recebendo dois expoentes da luta sindical em Sergipe. O Joaquim Antônio Ferreira, coordenador-geral do Sindiprev, e Ivonete Cruz, presidenta do Sintese. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo ótimo. Sejam bem-vindos. Joaquim, eu queria começar por você, tá? O governo Bolsonaro lançou uma medida provisória alterando os direitos previdenciários do trabalhador, né? Como ficaram essas mudanças? Foram elas que influenciaram o ato do dia 24? Sim, ele lançou a medida provisória 871 de 2019. Essa medida provisória já retira os direitos dos trabalhadores. Ele já está fazendo mudanças na Previdência, já prevendo a reforma da Previdência. E, então, isso motivou a gente ter ido às ruas no dia 24 para alertar os trabalhadores. Por exemplo, hoje você trabalha 20 anos de carteira assinada, ou no setor público, privado, e por acaso, por algum motivo, você deixou de contribuir para a Previdência. Antes da medida provisória, se você fosse requerer qualquer benefício previdenciário, você pagaria 4 meses para ter direito ao seu benefício previdenciário. Agora cessa e você tem que começar do zero e pagar 12 contribuições para poder requerer novamente o direito previdenciário. Em relação ao salário de maternidade, a mulher que tem a sua criança, antes da medida provisória, ela tem 5 anos para requerer o benefício. Após a medida provisória, já cai para 180 dias. Então, não só a questão do salário de maternidade, agora qualquer benefício, ele só tem 180 dias para requerer. Se não requerer, ele vai perder o direito a requerer esse benefício. Que absurdo. Bom, vamos lá. Bom, segundo, o governo Bolsonaro está para enviar ao Congresso a reforma da Previdência, né? Sim. Para os liberais, essa é uma questão fundamental. Primeira coisa, você acha que a reforma da Previdência é realmente a panaceia? Ou seja, ela é uma solução para os males da economia brasileira? Né? E já emendando aí, para aproveitar e você responder junto, quem são os grandes devedores da Previdência? Porque uma das justificativas é o rombo, o tal rombo da Previdência, né? Mas quem são esses devedores? Olha, a solução para a economia brasileira nunca foi a Previdência Social. Nós temos estudos que garantem que a Previdência Social é superavitária. Ela tem os modos de arrecadação, de contribuição para a manutenção do sistema previdenciário. O grande problema que nós temos hoje no Brasil, o grande problema econômico que ninguém quer enfrentar, é justamente auditar as dívidas públicas. Essa ciranda financeira em que a União, os estados, municípios e bancos, elas ficam rolando as dívidas, mas ninguém tem coragem de enfrentar isso aí. Os maiores devedores da Previdência,
que são os bancos, o Santander, o Bradesco, as grandes TVs, muitas empresas de ônibus, o governo de São Paulo, né? O poder público é um dos grandes devedores da Previdência Social, né? Então, esses são os grandes devedores. O governo, ao invés de cobrar do empresariado, ao invés de cobrar de quem está devendo, que dá um valor financeiro muito maior do que o rombo que ele alega, ele prefere anistiar os grandes devedores, trazê-los para seus parceiros contra os trabalhadores e fazer a reforma da Previdência, que é para retirar o último direito que o trabalhador tem, que é o direito sagrado à aposentadoria. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Como vocês estão vendo esse embate de ideias entre o presidente da República e o seu super-ministro da Economia, Paulo Guedes? Né? Bolsonaro está preocupado com a parte política, que é uma reforma que possa ser aprovada rapidamente. Paulo Guedes preocupado com a governabilidade, que é uma reforma profunda. Como é que vocês observam isso? Bom, Aline, é um prazer enorme estar aqui ao lado de Joaquim, assim, um companheiro aí de luta e um artista que eu tenho uma grande admiração, um lutador. Obrigado. O que a gente percebe nesses primeiros semanas é, de fato, uma total ausência até de diálogo e de entendimento entre o próprio presidente e a sua equipe, por divergências, por ausência até de concepção política mesmo. Então, assim, eu vejo com muita preocupação os rumos do Brasil. Todas as medidas vêm para afetar e profundamente os trabalhadores. A classe trabalhadora é afetada, a classe trabalhadora é penalizada. Todas as reformas vêm para destruir aquilo que é o sonho. Porque o sonho do trabalhador é você trabalhar a vida inteira e no final do ano, da vida, quando você se aposenta, você ter o mínimo de tranquilidade. Mas tudo que tem sido construído é destruindo algo que já é muito, muito pequeno, que é o direito à aposentadoria. Então, eu te digo assim que tenho visto com muita preocupação. A gente precisa, primeiro, debater muito, conhecer muito, estudar muito, ler muito a respeito, estar muito preparado, estar participando das atividades de resistência, como o ato do dia 24, como a convocação que está sendo feita aí pelas centrais sindicais para o dia 20 de fevereiro, como sendo um dia de luta e de resistência a essa reforma, mas de compreensão do que representa medidas que dizem que é para o crescimento econômico, e aí até através da mídia tenta passar uma imagem de que a medida é boa, porque quem é a pessoa que não quer ver o seu país em crescimento? Então, através da mídia, dos grandes jornais, tenta-se passar que as medidas elas vêm para atender um crescimento econômico e, com isso, ganhar a simpatia da população. Mas não diz que esse crescimento, quando ocorre tirando o direito da classe trabalhadora. É um governo confuso, um governo sem propósito, mas o único propósito... E sem preparo nenhum. Sem preparo nenhum. A gente viu lá em Davos, né, ele foi dar entrevista, na fala dele eram 45 minutos, então negociaram antes, ficou em 30, ele resolveu em 6 minutos. Sim. Então, como cada um quer dar a sua posição em relação ao governo, o governo se mostra perdido. Né? Perdido, e um governo, hoje que a população está vendo, que veio para, como o homem limpo, o homem isso, aquilo, outro, porque não era corrupto, a família toda envolvida em corrupção, parte do ministério envolvido em corrupção, mas eles todos têm um propósito, que é o que falou a professora Ivonete, é retirar o último direito do trabalhador brasileiro e acabar com o direito dos trabalhadores do campo, da cidade e matar muita gente de fome. Porque as famílias que sustentam hoje as pequenas economias dependem da aposentadoria. Bom, eu queria saber também de vocês como vocês analisam a questão dos militares e dos juízes. Vocês acreditam que essas categorias precisam ter um tratamento diferenciado nessa questão da Previdência? Claro que não, são trabalhadores. O judiciário é composto de trabalhadores, né? Devemos entender que quando a gente fala de judiciário, a gente não fala do servidor do judiciário. A gente está falando da casta do judiciário, que já recebe os seus auxílios moradia, né? Imoralíssimos, e eles agora querem negociar
os seus direitos previdenciários mantidos. Às custas do trabalhador brasileiro. Que ganha os mais baixos salários, que não chega ao teto, na sua grande maioria. Na sua grande maioria. A grande maioria dos trabalhadores, a sua aposentadoria não chega ao teto. Enquanto esses que estão querendo estar isentos da reforma, é a casta que tem alta aposentadorias. Então, que lógica é essa de reforma que se discute, em que as grandes aposentadorias se ficam de fora? Ou seja, arrebentar, de fato, com os que recebe as menores aposentadorias. Ivonete, trazendo aqui para o campo estadual, né? Você está nas duas pontas da discussão, como funcionária, ainda na ativa, e como aposentada, né? De um dos seus vínculos. Como é que você vê, compartilhe a sua visão em relação a essa questão da Previdência em Sergipe? Essa é outra situação extremamente complexa e que a gente vem denunciando há um longo tempo. Por exemplo, aí assim, essa minha situação hoje de professora aposentada, porque nós somos uma das categorias em que pela Constituição nós temos direito a ter 2 vínculos públicos na rede, então eu tenho um vínculo que é bem anterior, desse eu já estou aposentada. Nesse vínculo que eu estou aposentada, eu vivo a incerteza de quando vou receber meu salário, meus proventos. E o que vem vivendo as aposentadas desde praticamente 2015. Atrasos constantes. Nós tivemos um momento em que quase entra um mês no outro, porque nós tivemos um momento em que os proventos do mês anterior foram pagos no final do mês seguinte, e isso vai criando uma bola de neve na vida das pessoas, porque você tem uma estrutura familiar, você tem as suas despesas, você tem suas contas a pagar, como todo mundo tem. Assim, é impressionante essa política do governo de que atrasa porque está numa crise, mas numa crise que não se apresentam os números. Eu lembro, em 2016, num debate com o secretário da Fazenda, em que se tratava da crise, que é a mesma crise que ainda está posta hoje, e se questionava, então apresenta os extratos de onde estão sendo utilizados os recursos, a receita do Estado, porque é uma crise absurda que só arrebenta em cima do trabalhador, com atraso de salário dos servidores em geral, porque, assim, no nosso caso do magistério, nós só sofremos o atraso dos aposentados, porque quem são os professores da ativa, ainda, pelo menos por enquanto, nós recebemos os salários dentro do mês, porque nós temos uma política de fundo, que é o Fundeb. E por a política de fundo, os recursos do Fundeb obrigatoriamente precisam ser gastos com a educação e prioritariamente com salários. Então, como nós temos o Conselho do Fundeb, que acompanha esse recurso, o governo não tem ainda a saída para o discurso de que vai atrasar o salário dos professores da ativa por a questão da falta do recurso, porque tem uma política ainda. É algo que nós precisamos enfrentar, porque pensando nessa realidade, o Fundeb é uma política que está prevista para se encerrar em 2020. Como é que vai ficar nesse governo? Como é que vai ficar o debate de financiamento da educação? Bom, obrigada, Joaquim. Obrigada, Ivonete. Muito bom ter vocês aqui no programa. E a gente, Aline, quer te agradecer. A gente quer te agradecer imensamente assim, por essa contribuição que tu deu nesses programas cobrindo as férias da nossa apresentadora, a Luana. Que bom que Sergipe tem tão boas trabalhadoras, mulheres lutadoras. A gente quer te homenagear com esse buquê de flores, de rosas vermelhas. E dizer que sempre que a gente precisar e puder contar com você, vai ser um grande prazer. E eu estarei presente. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada, Ivonete. Bom, gente... Ela perdeu. Fiquei sem. Obrigada. E, bom, o TV Sintese vai ficando por aqui. A Luana volta no próximo sábado, tá? Da minha parte, eu só tenho a agradecer de verdade, né, pela presença, pela participação, pelo convite. E quero dizer que eu acredito, vou estar ao lado e sempre vou apoiar quem quer uma sociedade mais justa para todas e todos. Boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.